Quem foi Neville? Neville Goddard, 1905-1972, também conhecido como Neville, foi um dos mestres mais influentes e discretamente dramáticos no campo do novo pensamento por muitos anos. Em uma conferência simples, mas de certo modo elegante, com duração de 1 hora, Neville conseguia esclarecer a natureza de Deus e a relação de Deus com cada pessoa. Ele falava de Deus em termos íntimos, como se o conhecesse muito bem. Joseph Murphy, um escritor e palestrante que estudou com Neville na cidade de Nova York, disse sobre ele: Neville pode ser reconhecido como um dos maiores místicos do mundo. Nascido em 19 de fevereiro de 1905 em Barbados, Antilhas Britânicas, Neville foi o quarto filho em uma família de 9 meninos e uma menina. Um dia, alguns deles estavam brincando perto de uma antiga cabana varrida pelo vento no mar, onde uma vidente morava. Ela leu o futuro deles, prevendo que os filhos mais velhos seguiriam profissões na medicina e nos negócios. Essas previsões se tornaram realidade. Hoje em dia, a família Goddard é uma das mais proeminentes e influentes da ilha. Não entre no quarto, disse a vidente, apontando o dedo para Neville. Ele tem uma missão especial a cumprir no mundo de Deus, e para Neville, você viajará para um país distante e passará sua vida lá. Essa predição também se concretizou. Sendo um homem jovem, ele foi para os Estados Unidos e trabalhou em algumas das grandes lojas de departamentos da cidade de Nova York. Mais tarde, ele trabalhou no teatro na companhia dos irmãos Schubert. Em circunstâncias incomuns, ele conheceu um judeu negro chamado Abdullah, que dava palestras sobre o cristianismo. Neville foi ouvi-lo, meio protestando para satisfazer a insistência constante de um amigo cujo julgamento ele não respeitava. Neville relatou que estava sentado no auditório esperando o início da palestra quando o orador, que nunca tinha conhecido Neville, desceu pelo corredor dos fundos até o palco. "Você está atrasado", disse Abdullah a Neville. "Meses atrasado. Os irmãos me disseram para esperar por você. Eu vou ficar aqui até que você tenha recebido tudo o que devo te dar. Depois partirei deste plano." A partir desta apresentação, Neville estudou com Abdullah 7 dias por semana, durante 7 anos. Abdullah ensinou-lhe hebraico, a Cabala, e mais sobre o cristianismo real e esotérico do que qualquer outra pessoa que Neville tenha conhecido. Neville chegou originalmente nos Estados Unidos para estudar arte dramática quando tinha 17 anos, em setembro de 1922. Em 1932, ele abandonou o teatro para se dedicar completamente nos seus estudos místicos. Quando iniciou sua carreira como palestrante na cidade de Nova York, após viajar por todo o país, ele finalmente estabeleceu sua casa em Los Angeles. No final dos anos 50, ele deu uma série de palestras na televisão e no rádio, e por muitos anos palestrou regularmente para grandes plateias no teatro Wilshire Evil. Na década de 60 e nos primeiros anos da década de 70, ele limitou a maioria de suas palestras a Los Angeles, Nova York e São Francisco. Neville certa vez disse que, se estivesse em uma ilha e só pudesse ter um livro, escolheria a Bíblia sem hesitar. Se pudesse pressionar e conseguir mais alguns, adicionaria o Dicionário Metafísico dos Nomes Bíblicos, de Charles Fillmore, e os livros de William Blake. Por que estamos aqui, tremendo, chamando a Deus para nos ajudar e não a nós mesmos em quem Deus habita? Os comentários de Maurice Nicoll. Estes eram os livros que ele recomendava em suas conferências. Nas suas palestras e livros, Neville falava exclusivamente sobre a lei até o ano de 1959. Eu não sabia da promessa até começar a experimentá-la, e ela começou a se desenvolver em mim no início desse verão, continuando pelos próximos 3 anos e meio. E isso é bíblico, costumava dizer. Leia no livro de Daniel, onde é mencionado como um tempo, tempos e metade de um tempo, Daniel 12:7, que são 1260 dias. Ao falar de sua experiência com a lei, Neville contava como conseguiu viajar de Nova York para Barbados por mar durante a Grande Depressão, sem dinheiro no bolso. Ele compartilhava como, por meio do uso do poder da imaginação,
conseguiu receber dispensa do serviço militar com honras para continuar suas palestras durante a Segunda Guerra Mundial. Neville compartilhava histórias de como outras pessoas haviam utilizado a lei, tanto na televisão quanto no rádio na área de Los Angeles. No final dos anos 60 e início dos anos 70, Neville enfatizou mais a promessa após tê-la experimentado. Ele explicava que o uso do poder da imaginação poderia mudar as circunstâncias, mas tudo era temporário e desapareceria como fumaça. Neville dizia que você poderia usá-lo para fazer uma fortuna, tornar-se conhecido no mundo para o que quisesse, mas seu verdadeiro propósito era cumprir as Escrituras. Ele subordinou a lei à promessa e mostrou grande interesse em ouvir relatos daqueles que haviam experimentado a promessa e em compartilhar tais relatos. Nos últimos anos de sua vida, Neville disse: "Eu sei que meu tempo é curto. Terminei o trabalho para o qual fui enviado e agora estou ansioso para partir. Eu sei que não vou mais aparecer neste mundo tridimensional, pois a promessa foi cumprida em mim. Para onde vou conhecê-los lá como os conheci aqui, pois todos nós somos irmãos infinitamente em amor mútuo." Sobre a descoberta que Neville chamou de a promessa de Deus, ele afirmava que não há nada que qualquer pessoa possa fazer para merecê-la. É pura graça e chega no tempo devido. Se não a experimentarmos nesta vida, então passamos por uma porta. Neville dizia que isso é tudo o que a morte é, e somos restaurados à vida instantaneamente em um mundo como este. Segundo ele, continuamos lá com os mesmos problemas que tínhamos aqui, sem perder nossa identidade, sem envelhecer, sem sermos prejudicados, se partimos desta vida sob essas condições. Se morremos lá sem experimentar a promessa, somos devolvidos à vida repetidamente em um lugar mais adequado para o trabalho que ainda precisa ser feito em nós, continuando até que Cristo seja formado em nós. Como filhos da ressurreição, deixamos este mundo de morte para nunca mais entrar nele. Nascemos uma vez através do útero de uma mulher e uma vez de cima. Neville insistia que não passamos por um útero novamente. Quanto ao medo que muitos têm do inferno e da condenação eterna, Neville respondia frequentemente com uma citação das Escrituras: "Nenhum único se perderá em toda a minha santa montanha. Tu és Deus, e como poderia Deus condenar a si mesmo eternamente? Até que acordemos e façamos essa descoberta, temos o privilégio de usar uma lei dada por Deus para suavizar os golpes da vida. A lei, enunciada sucintamente nas palavras de Neville, é: a imaginação cria a realidade." Neville falava sem notas e encerrava suas palestras com perguntas e respostas. Quando questionado sobre a venda de gravações de suas palestras, ele respondia: "Eu não tenho gravações. Outros aqui estão gravando minhas palestras para uso privado. Parece-me perfeito, mas eu não tenho gravações." Até hoje, muitas gravações de suas palestras em Los Angeles e São Francisco circulam, graças à lealdade e dedicação de muitos de seus alunos e amigos que preservaram grande parte do que ele disse. Seus livros continuam sendo publicados. Neville deixou o plano terreno em 1º de outubro de 1972, em Los Angeles. Embora a carreira de Neville tenha atingido seu auge no final dos anos 50 e início dos anos 60, sua mensagem continua encontrando um lugar nos corações dos espirituais ao redor do mundo. Este foi o vídeo sobre Neville Goddard, um homem que descobriu o segredo da Bíblia e da imaginação. Ele ensinou que Deus é a nossa própria consciência e que podemos criar a nossa realidade com o poder do nosso pensamento. Ele nos deixou um legado de livros, conferências e testemunhos que revelam a verdadeira natureza do nosso ser. Se você quiser se aprofundar nos seus ensinamentos, você pode ler os seus livros como O Poder da Consciência, O Sentimento é o Segredo e O Despertar da Imaginação. Você também pode ouvir as suas conferências, que estão disponíveis em áudio e em texto na internet. Se você gostou deste vídeo, por favor, deixe o seu like, compartilhe com os seus amigos e se inscreva no meu canal Sabedoria Transmitida para receber mais conteúdos sobre espiritualidade, autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.